Então, eu vou apagar aqui novamente, pessoal, rapidinho, para vocês entenderem isso aqui, porque eu estava montando, tá? Eu vou apagar aqui para montar do início. Então, inicialmente, tá, pessoal, a gente tem uma destilação fracionada, e nessa destilação fracionada a gente vai ter essa situação problema, e eu preciso analisar dois fatores aqui, tá, pessoal? O primeiro fator é o seguinte, esses volumes que estão aqui, volume residual e o volume do resíduo, que são esses dois substratos aqui, o amarelo e o vermelhinho, tá? Claro, a gente vai ter uns parâmetros. Então, quando vocês forem fazer esse laboratório virtual, presta atenção nisso aqui. Primeiro, eu tenho o izinho, aperto lá no izinho para entender a minha situação problema. Tem os procedimentos e tem um conceito, né? O que é destilação fracionada? É a técnica utilizada para separação de misturas líquidas homogêneas de diferentes temperaturas de ebulição de cada componente. Então, na situação problema aqui, uma pequena destilaria produz álcool para uma marca exclusiva de bebidas alcoólicas e deseja melhorar o rendimento de obtenção do etanol. Para este fim, foi implementado um equipamento de destilação fracionada. Você, como analista de laboratório, deverá processar 2 amostras e medir a porcentagem de álcool na solução inicial e no resíduo e na solução destilada. As amostras devem ser destiladas até atingir o volume residual. Esse volume é o volume do resíduo, ó. Aqui embaixo a gente vai ter os parâmetrozinhos, tá? Então eu preciso anotar, o gráficozinho aqui, eu preciso anotar esse volume desses resíduos. Para a solução A, o resíduo é 145,4, para a solução B, 123,3, tá? No lapisinho eu vou preencher aqui inicialmente as coisas que eu preciso saber. Primeiro, a porcentagem do álcool inicial no resíduo, tá? Porcentagem de álcool inicial, a porcentagem de álcool no resíduo, de resíduo de álcool após a destilação e a porcentagem de álcool destilado e a temperatura de ebulição, tá? No caso, como eu já fiz isso aqui, vou até preencher, se não me engano é 47% aqui, a temperatura de ebulição é 79 no meu caso, tá? Então, para vocês, esses volumes aqui, para cada um dos alunos aí vai ser diferente. Então, exemplo, tá? Para o Manuel William vai ser um valor, e para a Angelina vai ser outro valor. Exemplo, o volume residual do Manuel pode estar 140, da Angelina 135. Então vai variar, né? A gente vai ter volumes distintos. Então vocês não podem colar o percentual e nem a massa um do outro. Então aqui, a primeira coisinha que eu vou olhar no laboratório é a montagem dele. Então eu tenho em destacado amarelo o que eu preciso pegar no laboratório, as vidrarias. Eu tenho um balão volumétrico redondo, tenho que pegar a Provita, que é aquele equipamento de laboratório, pegar essa solução aqui, vou pegar o alcoolômetro para medir a porcentagem, tá? Então, a porcentagem de álcool no resíduo, tá aqui, porcentagem de álcool no resíduo. Aí eu vou lá no coisinha, vem aqui no izinho, porcentagem de álcool inicial, PAN, 47%. Porcentagem de álcool no resíduo, que é depois da destilagem, porcentagem de álcool destilado, que é depois, tá? Não agora. Pego esse material, despejo aqui no balão volumétrico, coloco também a solução. Percebam que aqui a gente tem os parâmetros. A solução A, a solução deve ser 265, o volume de resíduos e o volume de álcool destilado e a temperatura inicial. Vou pegar a coluna de Voltex, um condensador, mas para isso eu tenho que sempre montar na ordem, tá? Ó, a rolha, essa borrachinha de conexão, o termômetro para indicar a temperatura de ebulição, o Erlenmeyer, o condensador na ponta, pronto. Coloquei as mangueirinhas. Essas mangueiras aqui, elas servem para circular a água, porque a água, vocês estão vendo que a gente tem uma torneira, né? A água ela serve para condensar os gases que estão aqui presentes, no caso o vapor de álcool vai estar aqui, para líquido. Lembrando que condensar é passar do sólido, do líquido, do gasoso para o líquido, tá, pessoal? Então a gente vai iniciar. Vou observar aqui embaixo, aqui o volume de solução, o volume de resíduo. Tenho que observar aqui o volume de solução 165, o volume de resíduo 265, né, no caso, perdão, e o volume de destilado. Vamos prestar atenção no volume de resíduo. Esse volume de resíduo tem que ser esse volume aqui. A amostra deve ser destilada, deve ser o volume residual, ou seja, o volume do resíduo. Aí a gente tem que esperar e observar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição desses dois, tá?
meu caso, como eu já fiz aqui, não sei se vocês já estão tentativas aqui, né? Eu fui montando, fui tentando coisar os outros vídeos aí, deu erro, nas gravações, tá, pessoal? Não vejo tentativas não. Então o meu é 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Iniciou o quê? Iniciou a ebulição, tá? Ela se mantém constante e depois ela aumenta. Então no meu caso é 79, aí coloca lá. Vou lá no lapisinho. Opa, 79 é a temperatura de ebulição para a solução A. Então, pessoal, aqui, se a gente já tem o volume do resíduo, ó, 144,6, eu vou agora tirar esse resíduo daqui e vou colocar aqui, ó. O volume residual é o que está aqui, tá? O que estava no balão. Então, o volume residual, a gente vai lá medir o teor de álcool nele, ó. Pã, medir. Qual o teor de álcool? Na amostra, nessa separação, eu tenho 14,9%. Eu vou, coloco lá no lapisinho, porcentagem do álcool no resíduo, 14,9. Não pega vírgula, né? 14,9. Porcentagem no álcool destilado. Jogo fora aqui. Vou medir a do álcool. Pego aqui o do Erlenmeyer, levo lá até e pronto. Eu tenho lá na minha amostra de álcool destilado 88,5%. Tem uma porcentagem de álcool maior, tá? Vou até pegar de novo. 88,5. Aí eu vou, clico no lapisinho, coloco aqui. 88,5. Se eu colocar para validar, se eu colocar para validar, vai aparecer que os meus dados, olha aqui, ó, que os meus dados, todos os campos, eles precisam ser feitos corretamente. Porém, se não ficar vermelho aqui embaixo, por exemplo, o fulano escreveu errado lá, colocou 67. Quando eu colocar aqui, vai ficar vermelho. Essa tabelinha aqui vocês não vão conseguir preencher, tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa para a solução B. Então pego o balão volumétrico, aproveito aqui, pego a solução B, vou mensurar a quantidade de álcool. Opa, essa aqui a gente tem uma quantidade de álcool maior, tem um 60% inicialmente, ó, porcentagem inicial do álcool é 60% para aquele de lá. Então, vem lá e coloco, ó. Deixa eu até fazer de novo aqui. Se eu anotei certo, 60%. Coloco lá o volume de álcool. Bonitinho. Pronto. Porém, o volume residual ele é aqui diferente, tá, pessoal? O volume residual para essa amostra aqui é 123,3 ml para a solução B. Então, vou montar de novo o mesmo sistema, tá? Vou fazer a mesma coisinha, colocar as rolhas, o termômetro. Detalhe que não dá para montar se você não seguir a ordem. Se você não seguir a ordem, você não vai conseguir montar. As mangueirinhas para fazer a condensação, tá? As duas. E eu posso, ó, ligar. E aqui eu vou ter que observar a temperatura de ebulição deles, tá bom?
2, 1. Aí 45, 43, 47. Tenho que analisar a temperatura de ebulição dessa amostra, que é a amostra B. Também, tá, pessoal? Nesse caso aqui, da minha, tá? Você tem que analisar a de vocês. Aí eu venho lá no lapisinho, coloco a temperatura de ebulição, também 79. Aí eu vou agora só olhar o volume de álcool destilado. Se eu clicar aqui em cima, o errei e vai parar e vai iniciar novamente, tá, pessoal? Então deixo até o volume residual, que é esse volume aqui, chegar aquele volume lá que é o 123,3 ml. Então só posso desligar o bico de Bunsen, que é esse equipamentozinho, se o volume residual for equivalente àquele de lá, tá? Égua. Eu tenho que prestar atenção lá na solução. Se eu parei antes ou depois, a solução residual contida na bola não é suficiente para análise. Para análise eu preciso destilar novamente. Então, ó, vou lá e novamente, tá, pessoal? Lembrando que o número de tentativas não vão afetar a nota de vocês, tá? Eu pouco me interessa saber o número de tentativas. Eu quero que vocês façam esse laboratório e aprendam, tá? Esse é o objetivo dessa aula virtual.
Lembrando, pessoal, se vocês ficarem desatentos aqui, vocês não conseguem realizar a síntese. O volume de resíduo tem que ser equivalente àquele volume inicial que está lá, tá? O volume residual é 123,3. Viu? Se errar aqui, eu vou até parar de fazer, se errar aqui no volume inicial, vocês precisam, a solução residual contida na bola não é suficiente para análise e precisa destilar novamente. Porque a solução que está aqui, ela tem que ser equivalente àquele residual lá, tá, pessoal? É a minha última tentativa aqui para parar. Então tem que prestar muita atenção nessa solução residual, que ela é muito chatinha para fazer.